explosão do escândalo no vicariato de Roma. Um turbilhão de tempestade e descontentamento envolve a diocese. Nestas horas, um fermento subterrâneo de inquietação e confusão inunda o coração espiritual da capital, deixando os fiéis e servidores da igreja num estado de alarme e confusão. A situação interna desenvolve-se numa teia intricada e obscura, onde muitos sacerdotes, em busca de luz, lançam apelos sinceros à verdade e à transparência, invocando explicações sobre as sombras que pairam sobre o vicariato. A rebelião silenciosa, mas poderosa dos sacerdotes de Roma emerge das profundezas, cansados de serem mantidos no escuro pelos seus bispos sectoriais, privados de informações cruciais sobre acontecimentos que abalam os alicerces da sua fé e do seu serviço. Estes valentes guardiões da tradição eclesiástica confiam desesperadamente em Celer non possum, único raio de esperança num mar de segredos e silêncios. O conselho presbiteral, palco deste drama, torna-se o palco onde se revelam as primeiras fissuras numa construção normalmente inquebrantável de confiança e solidariedade. A batalha pela transparência intensifica-se, com acusações levantadas contra um sistema que parece favorecer os empresários leigos, deixando os padres desamparados, excluídos de decisões cruciais e privados de um papel ativo na orientação da comunidade de fiéis. Estes leigos são suspeitos de navegar livremente, aproveitando o acesso privilegiado aos recursos e oportunidades do vicariato, enquanto os padres perguntam amargamente: para onde vai o dinheiro das nossas paróquias? O dilema do financiamento está a tornar-se um grito de guerra, com padres cada vez mais frustrados a exigirem responsabilização pelo destino das suas contribuições. Numa altura em que cada cêntimo deveria servir para fortalecer a missão da Igreja e apoiar os necessitados. A questão do financiamento torna-se um símbolo de uma luta mais ampla pela integridade e pela responsabilização, evocando imagens de tesouros comunitários desviados para canais misteriosos e talvez menos sagrados. Neste cenário de tensão e mistério, surgem figuras-chave e decisões opacas, com um conselho presbiteral que se encontra navegando em águas turbulentas, tentando enfrentar uma tempestade que ameaça afundar a confiança e a coesão dentro da comunidade eclesiástica de Roma. A necessidade de clareza e de honestidade torna-se um imperativo urgente, um pedido que ressoa nas vozes de muitos, unidos na busca de um futuro em que a luz da verdade possa finalmente dissipar as sombras da dúvida e da dissidência. A história torna-se mais complicada, catapultando o caso Rupnik para o centro das atenções. Um caso que abalou os alicerces da comunidade com as suas revelações desconcertantes. Enfrentando acusações de má gestão e obscurecendo a verdade, os sacerdotes de Roma enfrentam uma liderança que parece ter perdido o rumo, navegando em águas turbulentas sem uma bússola moral. Daniele Bibiari, figura-chave neste intrincado quebra-cabeça, surge como uma personagem polêmica, no centro das críticas pela suposta falta de transparência e pela gestão percebida como arbitrária e opaca. As suas ações, ou a falta delas, tornam-se um símbolo de uma crise de confiança que ameaça desgastar ainda mais o vínculo entre os sacerdotes e o seu guia espiritual. A situação torna-se ainda mais complicada quando a atenção se concentra nos fluxos financeiros do vicariato e os padres levantam a voz para pedir clareza sobre para onde vão as contribuições paroquiais. A questão adquire um significado profundo num contexto onde a transparência deve ser o pilar sobre o qual construir uma relação de confiança mútua. No meio deste vórtice de questões sem resposta, a figura do leigo emerge dominantemente, e alguns veem isso como uma tentativa de diluir o poder e a influência do clero em benefício de figuras externas, talvez menos ligadas à tradição e aos valores profundos.
quem deveria liderar a Igreja. A percepção de um vicariato que parece abrir-se com demasiada facilidade a OS leigos, negligenciando as vozes dos seus sacerdotes, acrescenta mais lenha ao fogo já aceso do descontentamento e dos pedidos de renovação. O desafio que se coloca no horizonte da Diocese de Roma é monumental. Encontrar uma forma de restaurar o equilíbrio, recuperar a confiança perdida e demonstrar, com ações concretas e não apenas com palavras, que o guia espiritual ainda é capaz de ouvir e responder às preocupações dos seus sacerdotes e fiéis. O caminho para a reconciliação e a renovação promete ser árduo, mas é o único caminho possível para quem procura servir a sua comunidade e os seus ideais com fidelidade e dedicação. A sombra de um cisma. O Vicariato de Roma numa encruzilhada histórica. A tempestade que atinge o Vicariato de Roma não é apenas uma questão de orçamento, de transparência ou de funções. Em última análise, a crise atual levanta o espectro de um cisma interno, uma fractura que poderá marcar profundamente a própria estrutura da Igreja. As tensões que surgiram, o desacordo entre o clero e os leigos e as questões não resolvidas de governação e espiritualidade testam a coesão e a unidade que sempre caracterizou a comunidade dos fiéis. Uma igreja em busca de si mesma. Neste período de profunda introspecção, a fragilidade da Igreja torna-se evidente. Os desafios colocados pela modernidade, o diálogo com a sociedade e as exigências de renovação interna evidenciam a dificuldade de manter um equilíbrio entre a fidelidade à tradição e a abertura às mudanças necessárias para permanecer relevante num mundo em rápida mudança. As possibilidades de um cisma, embora remotas, evocam o fantasma das divisões passadas, lembrando-nos quão vital é que a Igreja opere com sabedoria e discernimento neste momento crítico. A história ensina que as fracturas internas não só enfraquecem a autoridade e a credibilidade da instituição, mas também distanciam os fiéis da prática e da vida espiritual, minando o próprio cerne da missão evangélica. O caminho para a renovação e a unidade exige um diálogo aberto e sincero, um compromisso renovado com a transparência e a responsabilização e, acima de tudo, um regresso às raízes profundas da fé e da ética cristãs. É necessário que a liderança da Igreja, a todos os níveis, ouça com humildade e atenção as vozes dissidentes e preocupadas, procurando juntos um caminho que conduza para fora da tempestade, em direção a águas mais calmas e seguras. Neste tempo de fragilidade e desafio, a Igreja tem a oportunidade única de se redescobrir, reafirmar os seus valores fundadores e demonstrar ao mundo que pode superar as provações internas com força, sabedoria e unidade. O caminho é difícil e as decisões tomadas hoje determinarão o futuro da instituição para as gerações vindouras. Nesta encruzilhada histórica, o Vicariato de Roma e toda a Igreja são chamados a uma reflexão profunda e a uma ação corajosa para preservar o legado de fé que os guiou até aqui e para navegar com confiança rumo ao horizonte que os espera.